Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta para mais uma aula de revisão, um momento importante em que nós voltaremos a discutir, aliás, estamos voltando a discutir assuntos que tratamos de forma mais detalhada no curso regular. Estávamos falando sobre os princípios constitucionais que versam sobre a Seguridade Social e agora nós vamos falar sobre o custeio. Então vamos lá. Seguridade Social dispensou introduções, porque afinal de contas é óbvio que a maior é que é um conceito aí facilmente depurável, mas o custeio eu acho que vale a pena investir aí alguns momentos para a preparação de vocês. Pessoal, veja, né? Eu gosto de usar esse esquema porque ele é bem visual. Esse aqui vamos imaginar que é o caixa da Seguridade Social ou da Previdência Social, tanto faz. Nós temos entrada de recursos, certo? Quem banca isso aqui? Trabalhadores, né? Portanto, empregados, empregados domésticos, avulsos, etc e tal. Quem mais banca isso aqui? Empresários, né? Portanto, pessoas jurídicas. Eles vão lá e contribuem o quê? Para o ingresso de recursos no sistema, que depois vai acontecer o quê, pessoal? Distribuição desses recursos na forma dos serviços e dos benefícios, principalmente benefícios. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a aposentadoria, aqui a gente tem a pensão por morte, por exemplo. Ou seja, todos os benefícios, então aqui auxílio acidente e por aí vai. Então aqui, pessoal, nós temos um momento de saída dos recursos e aqui nós temos um momento de entrada dos recursos, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de custeio, nós estamos falando, isso aqui é o quadro geral que nós podemos extrair da Seguridade Social. Quando nós falamos, de custeio, nós estamos falando deste momento, né? Portanto, quando falamos de custeio, nós estamos falando deste momento aqui. Portanto, a entrada de recursos aonde? No caixa da Seguridade Social e recursos estes que serão utilizados para custear os diversos benefícios e serviços, portanto, custo é saída, certo? Custeio, pessoal, ele também pode ser entendido como o financiamento, ou seja, a entrada dos créditos, recursos que vão abastecer isso aqui, ó, ok? Beleza, vamos ver os princípios que norteiam este momento? Primeiro de tudo, orçamento diferenciado. A Seguridade Social precisa ter um orçamento, não pode ser o mesmo orçamento da União Federal. Ou seja, pessoal, nós temos uma gestão de recursos públicos que fala sobre a Seguridade Social diferente da gestão de recursos da União, por exemplo, ok? Mas aí também isso se replica, evidentemente, nos estados e nos municípios. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, nós temos um negócio que se chama erário, ou cofres públicos, né? O orçamento público. Então vamos lá. Na sua vida, você paga imposto de renda, você paga IPVA, né, para licenciar ali seu carro, aliás, para custear os tributos referentes à propriedade do seu carro, você paga IPTU, quem é proprietário de imóvel, de bem imóvel urbano, você paga indiretamente, você não paga ali direto para o Estado, mas está embutido no preço de tudo que você compra praticamente. ICMS, quando você contrata alguém, você paga ISS, né? Olha só, pessoal, já encheu uma mão e daria para encher a outra de tantos impostos que a gente paga, né? Mas então vejam, quando você paga um tributo, um imposto, e esse imposto, esse tributo, ele vai para os cofres do governo, ou seja, diretamente, né, você emite ali, ou você recebe o boleto do governo, a guia e paga, ou você emite a guia e paga, isso já vai direto para as contas do Tesouro Público, ou quando você indiretamente compra um produto, ou esse imposto já está pago, né, no caso, mas você também ajuda ali a financiar e o empresário paga o governo,
você tem a entrada de recursos no erário, nos cofres públicos, ok? O cofre público vai ficando mais gordinho na medida em que a gente vai depositando ali as contribuições tributárias. Ok, esse é um ponto. Agora, pessoal, vejam só vocês. Quando você fala nesse orçamento geral, você está falando da verba utilizada para custear, por exemplo, o pagamento dos servidores. Você está falando do orçamento que é utilizado para investimentos em obras públicas. Você está falando do orçamento que é utilizado para pagar as contas, né, ou despesas que o governo tem, diversas despesas. Você está falando também, por exemplo, em programas de incentivo à cultura, incentivo ao empreendedorismo, etc, etc e tal. Esta gestão de recursos, ela fica, por esse princípio, diferenciada, distanciada, apartada do que, pessoal? Do caixa da Seguridade Social, né? E às vezes nós temos muitos probleminhas sobre isso. Vocês se lembram, por exemplo, da existência da famosa CPMF, olha a dislexia aqui, né? CPMF, né? Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, morreu faz alguns aninhos, né? Pessoal, o que era essa contribuição provisória, né? Ficou aí muitos anos, né? Aqui é um provisório meio permanente, né? Sobre toda e qualquer movimentação financeira que nós tínhamos no nosso país. Pessoal, essa contribuição provisória sobre movimentação financeira, ela tinha uma finalidade específica que era custear a saúde do nosso país. Então, o que o nosso Estado brasileiro, o que o governo havia proposto? Olha, nós precisamos implementar, melhorar, reformar o nosso sistema público de saúde, então eu criei esta contribuição, veja, estamos todos contribuindo, obviamente que não é uma contribuição, né, que você faz se você quer ou não quer, é uma contribuição tributária, portanto obrigatória, para melhorar, para reformar o sistema de saúde. E aí, portanto, vejam, por este princípio, este recurso aqui deveria ficar alocado exatamente neste balão e mais especialmente aqui a gente já consegue refinar isso de uma forma mais técnica, que a gente sabe que a Seguridade Social é constituída de assistência social, de sistema de saúde e de previdência social. Portanto, ainda assim, dentro desses recursos da Seguridade, deveria estar aqui, ó, S de saúde, certo? Muito bem. Qual que era o problema da CPMF, pessoal? É que esses recursos, eles acabavam indo para diversas coisas, certo? E fazia tudo com esse dinheiro, menos custear a saúde, ok? Muito bem, então de vez em quando a gente tem probleminha aqui no nosso país, só pra gente entender uma coisa visual e que tá voltando aí à tona, né? Estão querendo rediscutir aí a volta da CPMF, rebatizada aí com um novo nome, repaginada, versão 2016, mas é a mesma coisa. O que se espera é que a destinação, caso ela seja aprovada e volte a vigorar, que a destinação seja diferente daquela inicialmente proposta, ok? Beleza, pessoal? Bom, então, o que isso aqui quer dizer basicamente? Você tem que ter um recurso próprio para gerir o sistema da Seguridade Social. Por que isso, pessoal? Porque quando eu estou contribuindo mensalmente com parte dos meus rendimentos para a Previdência Social, eu estou, em verdade, pedindo, certo? Eu estou, em verdade, pedindo para que o Estado me proteja contra um eventual risco social e que esteja ali previsto na relação previdenciária. E dentre essas tem a questão da idade, e quando eu chegar neste momento, 30, 40, sei lá quantos anos depois, eu quero acessar o caixa da Previdência e ter certeza que haverá condições deste caixa me manter, certo? Portanto, inclusive, quando se fala de rombo na Previdência, está se falando exatamente aqui, ó.
a parte desse dinheiro que deveria custear a previdência, que é uma parte disso aqui, não é ele inteiro, certo? Portanto, essa parte aqui, ela é insuficiente para custear a previdência social. Logo, é preciso que seja feito um aporte externo, por isso que o Estado também contribui para o financiamento da Seguridade Social, para pagar as contas. Esse é o rumo da Previdência Social, ok? Muito bem, continuando, tem que ter também, pessoal, esse é importantíssimo, precedência da fonte de custeio. Inclusive, está em discussão no Congresso agora, manter este modelo que existe hoje na Seguridade Social, né, na fonte de custeio, para todo o sistema, certo? Que, aliás, faz todo sentido, né? Que é basicamente o seguinte, esse aqui é rápido da gente entender. Você não pode criar, majorar ou estender benefícios ou serviços sem uma fonte correspondente de custeio. Em outras palavras, pessoal, você pode anotar da seguinte forma: não pode majorar, aumentar custos sem mostrar o recurso para pagar tais custos, ok? Então, pessoal, basicamente, não aumente os custos sem que você me demonstre como você vai pagar por este aumento de custo, ok? Em outras palavras, para cada aumento de despesa, você precisa ter uma precedência, ou seja, uma fonte de custeio já existente. Sem isso, não é possível, ok? Então, pessoal, precedência da fonte de custeio, não pode aumentar custo sem mostrar como vai pagar por estes custos. E a discussão do Congresso Nacional é a seguinte: olha, me parece uma ideia razoável, então eu quero pegar este modelo, ampliar este modelo para todo o país, ok? Vamos seguir. Princípio da compulsoriedade da contribuição. Possibilidade do Estado exigir o pagamento de contribuições sociais em vista a realizar e fortalecer as suas próprias políticas públicas sociais. Pessoal, esse princípio, ele na verdade também fala sobre algo que nós estamos e vimos discutindo ao longo do nosso curso e também já estamos e vimos discutindo aqui nesta revisão. Basicamente, pessoal, o que se trata isso aqui é assim: olha, você só pode, o que se trata aqui é o seguinte: você é obrigado, compulsoriedade é obrigatoriedade, ok? Você é obrigado a contribuir. Ou seja, lembra que nós falamos como mais ou menos funciona a lei, né? Um feixe de luz. A lei fala o seguinte, por exemplo, quem for trabalhador empregado deve contribuir. Veja, deve contribuir. Não é pode, se quiser, caso seja simpático à causa da Previdência, aí contribui. Não. Quem preenche o requisito da lei, a hipótese normativa, a hipótese da lei, entrou ali no feixe de luz, tem que pagar, ok? Não é uma obrigatoriedade, não é uma faculdade, não é uma opção que a legislação dá. É uma obrigatoriedade, é algo compulsório, obrigatório. Tem que pagar. E quem que paga? Toda a sociedade. Portanto, segurados, não segurados e também as pessoas jurídicas. É por isso, vejam só, que quem trabalha, né? Aqui eu estou dizendo, quem aufere renda. O que é auferir renda, pessoal? Ganhar dinheiro, aumentar patrimônio, né? Portanto, ter renda, dinheiro, grana, cash, tem que se filiar obrigatoriamente. Ou seja, sabe aqueles negócios que as pessoas às vezes esquecem que existe, chamado DPVAT?
O que é o DPVAT, pessoal? É um seguro de carro obrigatório. Ou seja, você pode ter lá o seu seguro com a sua companhia preferida, cotar com o seu corretor preferido de seguro, decidir, pensar, analisar prós e contras, qual é o valor da franquia, qual que é, se tem carro reserva, se não tem, né? Tem toda uma discussão sofisticada aí de benefícios e custos quando se trata de seguro privado. Quando se trata do DPVAT, você tem que pagar. Qualquer cidadão, rico, pobre, precisando ou não, tem que pagar. Por quê? Porque é um seguro mínimo que garante uma mínima cobertura num ambiente que é relativamente instável e perigoso, que é a condução de veículos automotores, ok? Aqui, pessoal, a lógica é a mesma. A previdência, ela é uma proteção, ela é um seguro que o Estado te dá. Aí você poderia pensar, eu não quero isso, eu não acho que eu vou viver tanto, ou eu guardo meu dinheiro, eu não vou precisar da aposentadoria, eu tenho uma saúde de ferro, não vou precisar do auxílio-doença, né? Aquelas presunções erradas, e aí, pra gente não cair nisso, o Estado fala, olha, é importante que você contribua, eu preciso disso para custear o sistema hoje e para fazer com que ele seja robusto e saudável para todas as gerações. Logo, você vai ser obrigado a contribuir, quer queira, quer você não queira, e mais do que isso, você também é obrigado a se filiar à Previdência. É quase que o Estado falando, eu vou cuidar de você, quer você queira, quer não. Beleza? Muito bem, pessoal. Obrigado a todos pela atenção, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.